Tive um insight aí mostrando alguns terrenos para alguns clientes em loteamentos, né? E algo que eu já havia comentado ao longo da profissão, a gente vai até se surpreendendo com a própria percepção, né? Percepção de tamanho, de espaço, assim. E eu perguntei para os clientes antes de mostrar qual que é o tamanho ideal, né? Do terreno deles, ou até inclusive sabem o tamanho do seu imóvel que mora hoje, né? E muitas pessoas, quando a gente vê um terreno baldio, um terreno vazio, assim, acho que o terreno é pequeno, né? Não vai caber, não dá para fazer o que eu gostaria, né? Isso independente da faixa, né? Seja o terreno de 220 metros, um de 450 ou um de 1.000 metros. Quem já está olhando um terreno desses tamanhos já imaginou, né? Que seu sonho caberia mais ou menos nessa faixa, assim, né? E quando vai ver, não cabe. Ou cabe e sobra, né? Então, assim, é igual um imóvel em construção, tá? Um apartamento. E o apartamento, casa, a gente sempre, quando vai mostrar em construção, eu falo, quando ele está em construção, ele parece pequeno, né? E aí, quando vai para os acabamentos, né? Com porcelanato, com pintura, tudo, ele parece um pouquinho maior. E aí, quando tu mobília ele parece parecia que não cabia tanta coisa. Exatamente, sabe? É uma outra visão. Né? É o mesmo espaço, a mesma metragem, o mesmo metro quadrado, a mesma altura de pé direito, mas a nossa percepção, o nosso olho, né? Ele vai se adaptando, né? Então, na verdade, ele vai fazendo referências do que a gente tem. E a maioria das pessoas é leiga em construção, é leiga em tamanho. Então, isso também acontece com terrenos, né? Então, por isso que sempre o ideal é tu olhar um terreno que tu tem interessado, ou primeiro tu imaginar o imóvel que tu quer construir, conversar com um profissional, né? Um projetista, um arquiteto, um engenheiro, e ver, então para fazer a casa mais ou menos assim como tu imagina, a gente precisa de um terreno de X tamanho. E de imóvel também, porque tem pessoas hoje que moram em imóveis mais antigos, né? Que são, na verdade, os móveis não eram sob medida, os sofás eram de outro tamanho, os armários, tudo era de outro tamanho, né? Antigamente, quando era até feito com madeira maciça e tudo, né? E hoje a gente vai olhar um apartamento menor, as pessoas olham, nossa, mas esse quarto aqui não vai entrar meu armário, né? Não vai entrar o meu sofá, a minha cama. E realmente os imóveis hoje em dia eles são mais feitos para móveis sob medida, né? Para tu fazer ali, ou tu comprar móveis menores, né? Para aproveitar todo o espaço, né? Para aproveitar todo o espaço, porque justamente o espaço para construir hoje é mais caro. Então tu precisa, né, se adequar àquele espaço. Mas essa questão de percepção é muito, muito legal, assim, porque muitas vezes a gente tem um prédio que tem 4 apartamentos no mesmo andar, a planta é a mesma, a metragem é a mesma, só que eles são espelhados. Tu abre a porta e o apartamento tá para direita, vamos dizer assim. E outro tu abre e tá para esquerda. E as pessoas acham que são apartamentos bem diferentes. Eu sempre pergunto, tu prefere a esquerda ou a direita? Porque cada um tem a sua percepção de espaço também, né? O que para mim, Marcelo, corretor, eu tenho uma noção de espaço, claro, né? Mas talvez para mim fica melhor nessa orientação e talvez para o cliente fica melhor em outra orientação. E é bem curioso porque daí tu entra num lugar, é a mesma metragem, o mesmo preço, só ele é espelhado, assim, as pessoas têm opiniões completamente diferentes, né? E outra coisa também, não sei se... Eu já tive a experiência de acompanhar uma construção, né, de um amigo, né, e acompanhar desde a base. E ao visitar o espaço só com o baldrame, né, achei muito pequeno. Pensei, nossa, como assim, né, construir uma casa tão pequena assim? E aí, à medida que as paredes foram se erguendo, né, foram sendo erguidas, melhor dizendo, mudou totalmente a minha visão. E até hoje eu tenho assim isso um pouco como referência, mas não é todo mundo que tem essa experiência, né, Marcelo? De acompanhar uma obra assim, que nem tu falou no início aqui da conversa. Isso, e na verdade fica até complicado de convencer a pessoa, né? Quem nunca viu isso, falar, não, calma, vai entrar tudo, quando tu vê ali, né? No tijolo cru, né? E inclusive trabalhei em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, tinha uma construção que eram 128 apartamentos da construtora que eu trabalhava lá, né? E era proibido, até chegar aos acabamentos, mesmo quem já comprou na planta, visitar a obra.
Olha só, que legal. Não só porque ele iria começar a questões de alterações indevidas e tudo mais, né? Mas justamente porque quem queria comprar tinha que visar no decorado. A gente tinha um decorado, então não. Você vai visitar o decorado. Ah, eu quero subir no 15º andar para conhecer o apartamento. Não é autorizado. Justamente por isso, porque o cliente ele tem que ver como é colocado, entendeu? Porque senão tu vai bloquear uma venda, né? De uma coisa que tu não vai conseguir. Vai acabar despertando nesse cliente, inclusive essas. É igual tu ir olhar um carro novo e ele tá sem estofamento, tá todo assim, né? Sem acabamentos internos e tudo, tu vai olhar por fora. Não, é lindo, pode mas assustar a pessoa, vai assustar, né? E tu vai ver aquelas partes cruas, assim, né? Que não são tão bonitas, né? Onde passa o encanamento e tudo mais. E isso é muito complicado, assim, quando tu tá mostrando imóveis em vários, por exemplo, eu tô mostrando um imóvel de 70 metros quadrados, um pronto, um em construção e um já mobiliado. Podem ser os mesmos valores, mesmas metragens e a percepção de espaço vai ser completamente diferente, né? Completamente Qual que diferente. é a metragem, Marcelo, a metragem padrão, vamos dizer assim, de um terreno hoje? De um terreno, a gente sempre teve as questões de terreno de 360 e 450, tá? Mas, na verdade, isso também cada loteamento é aprovado, né? Numa linha de faixa, assim. E agora, para Minha Casa Minha Vida, nessa faixa de entrada que a gente chama, os terrenos são de 200 a 230 metros quadrados. Bem abaixo, então, né? Isso. Mas isso também vem da questão de uma orientação do município, né? Há quanto tempo, né? Então de frente, isso significa quanto mesmo? Meio ruim de conta, né? Os de 220, em torno de 10,5 metros de frente. E aí, então, como é que a gente diz? De profundidade. Por 20 de profundidade. Isso. Daí já fica para mim aqui no desenho, já fica melhor com essas medidas. Isso. E muitas vezes a gente passa e vê essas casas mais antigas, né? Que são grandes, tem piscina e tudo, e muitas vezes a gente erra a metragem. Tu olha ali, é uma casa de 300, é um terreno de 360, né? Mas tem outras que tu vê que é um terreno de 600, mas foi mal aproveitado, sabe? Então é isso que eu falei, a percepção, assim, do terreno cabe muito ao seu projeto, né? Então, não é porque o terreno vai ser um pouco maior que o imóvel no final vai valer muito mais, né? Mas sim, tem as questões assim de ocupação do terreno, assim, de 220 metros, dá para fazer tranquilamente uma casa de 2 quartos, né? 2, 3 quartos, assim, até no fim das contas, se tu botar uma de 2 quartos, dá pra botar uma piscininha no fundo, né? Depende do projeto. Tem uns ali, se tu for passar no Montese, eles fazem de 2 andares, né? Tu põe o quarto em cima e tudo, e tu tem o pátio na frente, o pátio atrás. Então, é a menor metragem, mas tem muita coisa boa para se fazer, assim. Cabe como você deseja, né? Então, não, eu quero um terreno maior. Então, tu vai se afastar talvez um pouco mais, né? Da região central da cidade, tu vai fazer um pouco maior, ou tu vai investir mais no terreno e vai fazer a casa com calma. Mas o que eu queria dizer, assim, que não necessariamente, né? Aquela percepção que tu passa, não, bate o olho e tu vê, não, esse imóvel o terreno tem tanto, esse imóvel tem tanto de área construída, né? E hoje a gente tem um conceito mais aberto, né? Hoje a gente tem a sala e a cozinha integrada. Antigamente, se tu for ver algumas casas, mesmo apartamentos, ele é todo quebradinho, assim, né? Tu entra, tem uma parede que é o hall. Daí tem a sala de jantar, daí tem a sala de estar, daí a cozinha é fechada. Então, todas essas paredes, tudo isso, por mais que o imóvel tenha mais metragem, ele parece ser menor do que se a gente tiver tudo integrado. Os ambientes então não é justamente a metragem que vai dar, né? Essa percepção aí, né? Do que cabe dentro de uma casa. Porque não é só na trena, né? Como eu falei, que a gente vai falar quanto é que um quarto bom. É 3x3, é 4x4 metros, né? Não, mas se tu for botar no chão, assim, parece pequeno. Isso. Mas no momento que tu sobe parede, começa a mobiliar ele, tu acaba tendo essa percepção. Ou legal também, né? O que eu convido a todos é visitar imóveis. Marcelo, eu quero conhecer então um imóvel que esteja à venda num terreno igual ao que eu quero comprar. Vamos lá dar uma olhada, né? Vamos ver o que dá para fazer, né? Claro, eu sempre falo que a compra de imóvel não é uma compra de impulso, né? Ela é uma compra com
um envolvimento maior, né? Então não é uma compra que tu faz exatamente na hora, assim. Então é legal pesquisar, é legal conversar, é legal olhar exemplos, né? Ou dar uma volta, né? Ah, não, Marcelo, seleciona 3 casas pra gente passar na frente aí, que é terreno de 360. Vamos ver se dá, né? Então, isso que é legal, isso que eu achei legal da gente ter um serviço completo e entender, né, todo o mercado para poder ter esse bate-papo, assim, porque não é só olhando na foto, no site, que a pessoa vai poder comparar, né, um imóvel de 500 mil, né, a gente pode botar 5, um na frente do outro, que cada um vai ter a sua característica singular, né? Então, os seus prós e contras. Isso. Marcelo Maicá, corretor de imóveis ou imobiliário. Seria isso para hoje? Seria isso. Até quarta-feira, então. Um grande abraço. Valeu, então.